Olá pessoal, tudo bem? É isso aí. Dando continuidade ao nosso estudo de geografia agrária, agora nós vamos continuar falando a respeito dos sistemas agrários e em especial sistemas, alguns sistemas específicos, né, como a gente já vinha fazendo. Portanto, eu quero trabalhar agora as plantations. Portanto, geografia agrária seria a parte 4, as plantations. Muito bem. O sistema de plantations, na verdade, está intimamente ligado ao processo de colonização europeia a partir do século XVI. Esse sistema ele foi implantado, em especial no Brasil, com a introdução da cana-de-açúcar, mas não só no Brasil, como também em outras localidades do continente americano, durante o período do século XVI em diante, né? Portanto, fazia parte do processo de colonização, de exploração. Mais tarde, quando vem a Revolução Industrial, em especial a Segunda Revolução Industrial, as nações europeias, lógico, vão transportar esse modelo para as novas colônias na África e na Ásia no século XIX. Em que consiste, então, esse sistema? Consiste num processo, né, de ocupação das terras, em especial para atender o mercado estrangeiro. No caso, na época, o mercado europeu. Atualmente, outros mercados, como o mercado chinês e o mercado europeu ainda, e o mercado estadunidense. Então, independente isso aí. O que ocorre é que, por exemplo, no caso do Brasil, se você pegar do século XVI até o século XIX, esse sistema foi caracterizado pela presença do trabalho escravo. Então a escravidão é uma herança, né? Ela fez parte do projeto econômico das plantations, né? A escravidão, em especial a escravidão no Brasil, como em grande parte das colônias europeias. Hoje, uma das poucas coisas que mudou nas plantations que existe até hoje é justamente a não utilização de mão de obra escrava. Por outro lado, é um sistema que emprega mão de obra atualmente assalariada, mas uma mão de obra assalariada com baixo poder, né, com baixa remuneração. Ou seja, uma mão de obra extremamente barata, explorada e precarizada em todos os aspectos. No caso do Brasil, a gente pode citar, por exemplo, os famosos boias frias, né, principalmente até mais ou menos uns 20, 30 anos atrás, e até hoje a gente tem relatos, né, de exploração, de vida degradante nesses ambientes, principalmente de plantação de cana-de-açúcar. Mas é assim também em outras regiões da América, como na América Central, nas lavouras de banana, né, em alguns países africanos de tabaco, na América Central também tabaco, na África, amendoim, e assim sucessivamente. O que caracteriza, uma das coisas que caracteriza o sistema de plantations é justamente o cultivo de produtos tropicais, né? Então, no início nós tínhamos, primeira característica a gente pode dizer, no início a gente tinha, lá no século XVI até o XIX, a gente tinha mão de obra escrava. Essa característica, as plantations, o mundo inteiro não possui mais, mas possui, como eu já disse, trabalhadores precarizados. Outra característica das plantations são as grandes propriedades, ou seja, os latifúndios, né? Então, a estrutura desse modelo, desse sistema agrícola, é justamente a base fundiária extensa, né? Uma grande propriedade. Outra característica interessante é que geralmente é monocultura. Então, geralmente, grandes propriedades monocultoras, no caso, como eu já disse, predominam os produtos tropicais. E, por fim, outra característica interessante é o fato do destino da produção. Tá? O destino da produção, geralmente, é visando o lucro. Portanto, não é base alimentar. Ainda que produza produtos locais, né? Ou seja, geralmente de clima tropical, não é a base de alimentação da população. Portanto, o destino é a exportação. Então a gente tem essa outra característica das plantations, que é justamente produzir para as exportações.
tá? Fica claro também que as plantations faz parte do sistema capitalista, né? Em especial do sistema capitalista de exploração em si. Ou seja, as plantations estão dentro daquele contexto de explorar ao máximo os recursos. Por outro lado, apesar de ser capitalista, não é tido como um sistema moderno. Portanto, os sistemas agrícolas, eles são classificados em 3 grandes categorias, né, que são elas tradicionais, modernas e alternativas. Portanto, as plantations se encaixam como um modelo de produção tradicional, tá? Apesar de ter forte, aliás, todos os quesitos da agricultura capitalista. Quais são? A grande propriedade, atender o mercado externo, a exploração do trabalhador e assim por diante, tá? Geralmente, a tecnologia utilizada é baixa tecnologia, né? Até porque a única forma de se ter lucro nas plantations é explorando o trabalhador. Assim, as tecnologias são investimentos que, na visão, né, do modelo, não é condizente. Então é melhor explorar o trabalhador do que você investir em tecnologias. Outra característica é o baixo preço dos produtos. Por quê? Nas plantations geralmente se produz, né, e não há uma preocupação em agregar valor à produção. Então geralmente a produção ela é exportada em grandes quantidades, mas sem agregar, ou seja, é exportado in natura. Isso faz com que o preço seja diminuído, né, no mercado internacional. Então, quer dizer, há uma desvalorização do produto. E outra questão interessante, atualmente as grandes multinacionais exploram esse setor. Então nós vimos basicamente as principais características do sistema de plantations, que existe até hoje em países da América, da África e da Ásia. Portanto, as plantations se caracterizou-se como um processo de colonização do Brasil, utilizava na época a escravidão, atualmente não usa, mas isso não exclui a utilização de mão de obra barata. E por fim, é um modelo que está dentro da agricultura capitalista, porém não é considerado um sistema moderno, tá? Dos sistemas agrícolas de produção. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima.